seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura. Comigo, Marta Correia, toda terça-feira às 13 horas, aqui pela sua bcctelevision.com. Nos acesse, vejam os nossos programas, os nossos conteúdos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, estamos para o mundo, para a Gaia, para o nosso lindo planeta, através aqui da BCC Television. E estacione nesta esquina, porque aqui tudo acontece. Tudo de bom, tudo de melhor para você que está sempre conosco. Prazer estar com vocês novamente. E hoje nós temos uma pauta bem bacana, que é um grupo de teatro que vai nos trazer um espetáculo diferentão, meio longo, mas eles vão contar essa história para a gente agora. Eu tenho o prazer de receber no Esquina da Cultura o Alexandre Dalfá e o Cleiton Mariano. Sejam bem-vindos. Obrigado pela possibilidade de estar aqui. Ficamos felizes com o convite e, enfim, agradecemos muito. Obrigado, Marta. Prazer estar aqui. Maravilha. Antes de mais nada, da gente falar sobre o espetáculo, vamos falar um pouquinho do grupo Tablado de Arruá, que vocês são os fundadores. Tem mais gente nessa parada aí? Bom, o grupo ele foi fundado em 2001. Nós dois estávamos lá nessa época, somos coautores, e tinha mais um monte de gente passou, ficou, né? São 20 anos aí que se passaram desde então, e o núcleo artístico, vamos dizer assim, que se mantém desde então fixo, somos eu, o Cleiton e a Lígia Oliveira, né? Desde 2001 aí, fazendo coisas juntos e tal. Maravilha, e vocês têm um trabalho de pesquisa seríssimo, né? Sempre o trabalho de vocês são realizados em cima de pesquisas, né, Alexandre? Sim, o Tablado, como ele nasceu em um momento onde a Lei de Fomento da cidade de São Paulo estava nascendo mais ou menos junto com o grupo, né? Então, é um grupo que teve sempre essa característica muito conectada a esse ambiente, assim, do teatro de pesquisa, né? Que essa lei defende e continua tentando defender, né? Nós continuamos tentando defender. Então, a ideia do teatro de grupo, né, de pessoas com quem você trabalha ao longo do tempo, mesmo as pessoas que não são do nosso núcleo artístico, são quase sempre colaboradores constantes, né, que possibilitam a gente, acho que, ter um aprofundamento de uma pesquisa comum, né, assim. Então, sempre foi esse o nosso caminho, assim. E sempre essas pesquisas e os espetáculos de vocês sempre são baseados também dentro da realidade brasileira, né? Isso faz um tempo que a gente está trabalhando nesse caminho, né? Que é assim, mais ou menos desde 2008, 2009, aí o Cleiton também vai falar um pouco disso junto comigo. A gente tem caminhado nessa direção de um teatro, vamos dizer, mais provocativo e conectado em questões, às vezes, muito atuais, né? Então, ali entre 2014 e 2016, a gente fez uma trilogia que se chamava Trilogia Abnegação, onde a gente estudou naquela época, né, o Partido dos Trabalhadores na relação do PT com o poder e tal, e uma trilogia bem provocativa. Então, nesse sentido que você disse, né, sim, passou a ser para a gente muito importante desde então, e se mantém até hoje, essa tentativa de dar conta esteticamente, mas não de um jeito cognitivo, vamos dizer assim, né? Não de explicar nada para ninguém, mas de lidar esteticamente ou transformar em arte questões que são muito atuais e muito urgentes, né? Para nós, mas acho que para todos nós. É um grupo que tem essa característica já há muito tempo, e isso quase desde a sua fundação, de ter um incômodo e uma tendência a olhar as coisas de uma maneira política, né? O que não significa dizer, porque às vezes a gente tende a associar essas coisas, a olhar as coisas de uma maneira didática ou pedagógica, né? Mas pela ótica da política. Sempre vocês trazem esse viés da política ou não? Então, eu acho... Você quer falar, Lê? Não, fala aí.
Na verdade, assim, a questão política perpassa desde a origem o grupo, mas essa coisa diretamente vinculada às questões, sei lá, por exemplo, partidárias, essa política, como a gente chamou em algum momento de política com P minúsculo, né? Isso veio a partir de 2012, por aí, que veio se tornando uma questão constante. Ainda assim, como o Ale colocou, apesar de a gente falar de questões muito diretamente vinculadas à política institucional do país, a forma como a gente aborda essas questões políticas não é tão direta ou didática, no mau sentido do termo didático. É sempre uma reflexão estética de linguagem criada a partir de assuntos e temas políticos. Mas, sim, a gente poderia dizer que o grupo é um grupo fortemente ligado à pesquisa de assuntos políticos, sobretudo a política atual. Eu acho que mais do que a questões políticas, a política que está acontecendo agora no país, ou seja, questões políticas de interesse bem atuais. Assim. O próximo trabalho de vocês vai se chamar Verdade e vai relacionar o artístico cênico com o atual aspecto militar que a gente vive no país. E aí vocês vão tratar dessas questões políticas atuais nesse espetáculo, que só vai acontecer em 2022, né, 2022, ano que vem, mas antes disso vocês vão ter outras coisas aí acontecendo, né? Que é um projeto grande, né? Um projeto... na realidade, o espetáculo vai ser o final do projeto, é isso, Cleiton? Então, como a lei colocou, a gente nasceu junto com a lei de fomento, e como é uma espécie de característica da lei de fomento, o grupo permanece sendo contemplado, eventualmente, em várias edições dessa mesma lei. Enfim, é uma lei que privilegia essa questão da pesquisa continuada, e, de certa forma, isso é muito importante para a gente, porque a gente só conseguiu, de fato, continuar toda a nossa pesquisa, seja de linguagem, seja de temática, por conta da lei. Então, esse projeto, o Verdade, ele foi contemplado na última edição da Lei de Fomento, na 36ª edição da Lei de Fomento, e ele prevê uma série de atividades que estão relacionadas à criação do nosso espetáculo, mas que também são independentes, são atividades que têm valor autônomo, seja valor de estudo teórico, seja valor também outras atividades artísticas. Então, primeiramente, agora, no dia 20 de julho, a gente vai iniciar um ciclo de leituras dramáticas e de debates com convidados a respeito do tema militarismo no Brasil. E as leituras e as peças escolhidas, que nós vamos fazer essa leitura dramática, estão relacionadas também ao tema. E, num segundo momento, a gente vai iniciar uma série de imersões em espaços alternativos, ou seja, não teatrais, com artistas convidados, artistas de cinema, das artes plásticas, cenógrafos, e daí, sim, num terceiro momento, lá em 2022, é que a gente pretende estrear a nossa peça, possivelmente lá para o meio do ano de 2022, ou seja, tem um longo caminho do projeto para ser realizado. Ok, vocês já têm a questão do elenco, quem que atua nas peças, nos espetáculos de vocês? É um elenco fixo ou não? Uma parte quase sempre né? Nesse momento a gente vai variando um pouco, então, por exemplo, o Cleiton sempre esteve nas peças do grupo, agora, por exemplo, o André Capuano é um ator que está com a gente desde pelo menos 2014, a Alexandra Tavares também esteve praticamente em todas as peças do grupo, e a Lígia Oliveira também esteve como Cleiton em todas as peças. Nessa peça agora entra também a Gabriela Elias, que fez apenas o último espetáculo do grupo anterior, que chamava Pornotel Brasil, que foi uma espécie de tentativa de dar conta ou de olhar para
para a nossa situação política logo antes da que a gente está vivendo agora, e, de certa forma, ali, né, na transição, era o governo Temer e a eleição do Bolsonaro, todo esse momento a gente estava ali bem tentando dar conta do susto na hora, né, da coisa acontecendo, e me parece que esse projeto agora, o Verdade, ele é uma decorrência bastante direta do nosso espanto com aquela situação que a gente sentiu que a gente não estava dando conta de compreender, né? Então, e daí a gente estruturou esse projeto, inclusive mais longo do que os projetos normais do grupo, que normalmente tem em torno de 12, a gente faz mais ou menos sempre uma peça por ano, e nesse projeto a gente pôs uma pausa um pouco maior para poder justamente mergulhar em algumas questões que a gente estava sentindo que eram bem complexas de dar conta, né, assim, e que a realidade estava nos enganando muito, né, porque a gente muitas vezes sentia que a gente estava entendendo as coisas, mas, na verdade, essa sensação era falsa, assim, porque, de alguma maneira, as coisas não se... Tipo, você tem uma espécie de entendimento que não serve para nada, né? Então, esse entendimento, ele não é um entendimento verdadeiro, né? E a gente começou a se dar conta disso e pensamos... acho que, assim, a prova de que esse entendimento não é verdadeiro é o fato dele ser inútil. E a gente, então, começou a pensar num projeto que tentasse movimentar as nossas próprias compreensões sobre o agora, e por isso que tem várias outras ações, dentre elas essa aqui começa agora dia 20 de julho, que é justamente um ciclo de debates para pensar sobre os militares, né? E eu estou vendo que vocês têm nomes aqui sensacionais, né? Vocês vão conversar com filósofos, com juristas, temos aqui o jornalista o Bruno Paes Manso, e o Chico Otávio, e também tem o outro lado, o coronel da reserva, Marcelo Pimentel Jorge. Eu acho isso muito interessante, vocês ouvirem os dois lados, claro que isso tem que ser feito, e esses debates acontecem agora dia 20 de julho, então. E tudo isso vai acontecer de que forma? Online, claro, né? Creio que sim. E vocês têm o canal de vocês, como é que vai funcionar isso? Sim, então, o ciclo de debates e leituras vai acontecer online e a gente vai transmitir ao vivo e depois vamos deixar gravado no canal da companhia, no canal do YouTube do grupo, que é Tablado de Arruar /YouTube, eu nunca sei como é que se fala, mas eu acho que é assim, né? Enfim, também pelo site da companhia você consegue acessar o canal do YouTube, mas vai acontecer ao vivo pelo canal do grupo e dá para fazer perguntas na hora, vai dar para inclusive ter a participação dos público. Do público. Que bacana isso, né? As pessoas poderão interagir também com vocês, com perguntas. E também, essas imersões que vocês vão fazer, isso vai acontecer também, vocês vão estar, isso vai acontecer ao vivo, ou depois a gente vai ter acesso nesses lugares que vocês irão, que não são teatros, enfim, são lugares aí de... vocês vão fazer essa imersão em centros clandestinos de tortura, né? Que são chamados de casas da morte. E tem ali a Casa da Moca, né? A Propriedade Rural Sítio em Arujá, a Rural Fazenda 31 de Março, enfim, vocês vão adentrar nesses locais onde aconteceram torturas, creio que, claro, na época da ditadura. Uhum. Isso daí é o seguinte, a gente tem... são fases, né, de aproximação, vamos dizer assim, com o material estético. Então, a gente começa com esse olhar, vamos dizer, mais global aí, e teórico, mas também com leituras de textos que, de alguma forma, se relacionam, né, com o assunto, agora em julho, mas daí depois a gente vai para essas imersões, que elas são, na verdade, uma tentativa de começar a colocar em prática possibilidades de encenar e de tornar artístico as coisas que a gente tem pensado e descoberto e refletido
em torno do assunto, né? E daí, nesse sentido, as casas de tortura, que são imóveis que foram utilizados durante a ditadura como centros clandestinos, né, que a polícia utilizava e que o exército utilizava para torturar pessoas. E, inicialmente, a gente ia fazer cada uma dessas imersões em uma dessas casas de tortura e ia ficar vivendo lá mesmo, ou perto, ou no lugar mesmo, durante um tempo, para entender, se colocar um pouco nesse lugar, entender esse tipo de situação que era muito grotesco, né, porque você desaparecia dentro da sua própria cidade, né, então às vezes a pessoa estava ali, sumia, a família nunca mais ouviu falar dessa pessoa, e no entanto ela estava a 2 quilômetros da casa dela, né, só que sumiu, quer dizer, é como se ela passasse a um outro tipo de camada do mundo, assim. Então e no Brasil, né, essas casas de tortura, elas foram simplesmente largadas lá, não se fez nada com elas, então tem várias delas que ainda estão exatamente do mesmo jeito que elas estavam, só que deterioradas pelo tempo. Então a gente pensou inicialmente em fazer uma vivência ali. Só que daí, depois a gente manteve um pouco essa ideia, mas não necessariamente porque o tema do projeto, que é essa questão, né, da verdade, assim, em termos gerais, mas ligada aos militares, né, especificamente, e isso foi ganhando mais corpo para a gente, e foi chegando numa questão mais atual, né, nos militares agora, nos militares do Brasil atual, e não tanto conectados à ditadura, né, porque, eu não sei, me parece que normalmente quando a gente pensa militares, a primeira imagem, o primeiro, né, universo a que isso remete é a ditadura, né, é uma coisa antiga. E para a gente, nesse momento, passou a ser muito importante frisar que a gente está pensando nos militares hoje, né, e nos militares de agora, e que estão no governo de agora. Então, é entender como esse nosso atual estado de coisas no Brasil já é completamente permeado pelos militares novamente, e de uma maneira completamente diferente daquela que a gente tem na nossa memória ou na nossa imagem de 64, né? Então, nesse sentido, a gente se desconectou um pouco de fazer necessariamente as vivências e as imersões nas casas de tortura, né? Mas vão ser 5 aberturas que vão acontecer, vamos dizer assim, de prévias, de primeiras tentativas de abordagem do material estético antes da peça em si, em 2022. Ok. Eu vou chamar um comercial rapidinho, vocês me aguardem, e você que está conosco aí no mundo todo, também volto daqui a pouquinho. Até já, foge não.
esse mundo tão caótico, todo mundo está ansioso, não é mesmo? Então, a dica de hoje é para reduzir a ansiedade. Você vai tomar um banho comum, e depois você vai banhar a sua cabeça com leite de vaca. Pois é, banhe-se com leite de vaca e deixe no corpo por pelo menos meia hora. O leite tem a propriedade de acalmar o seu campo energético e esfriar, para que você tenha pensamentos mais serenos e tranquilos. Mas não utilize muitas vezes por semana, porque senão você vai se sentir lento. Então aproveite esta dica para tirar a ansiedade, banho de leite. Estamos de volta com a Esquina da Cultura. Hoje estou aqui com o Alexandre Dalfarra e o Cleiton Mariano, do grupo Tablado de Arruar, que a gente está conversando sobre o espetáculo que ainda vai acontecer em 2022, fechando todo um projeto aí super mega interessante deles, né? Esse espetáculo vai se chamar Verdade, e, claro, está trazendo aí a situação política atual do nosso país, dentro, claro, da arte, né? Da arte cênica, enfim. Bom, Alexandre, você estava dizendo para a gente que não tem esse olhar muito, vocês estão focando no que está acontecendo hoje no país, nesse militarismo que está acontecendo hoje no país, né? E, claro, não ligando muito ao que aconteceu na ditadura. Então, eu queria que vocês dois me dissessem como que vocês veem o que está acontecendo no país hoje, principalmente com a cultura, né? Vemos aí todos os artistas, as pessoas que estão nos bastidores, os técnicos, enfim, sofrendo muito, né? Com essa pandemia que também se instalou e que fez com que até outras linguagens, no teatro, por exemplo, o audiovisual viesse para ficar, acho que é mais uma ferramenta, a meu ver, que o artista tem para mostrar a sua arte. Enfim, mas como que vocês veem isso nessa situação desse governo atual? Como isso tudo para vocês está funcionando e o que pode acontecer, o que não vai acontecer? Eu sei que vocês não têm bola de cristal, mas vocês têm pesquisa, então me falem. Fala aí, Cleiton. Bom, então, essa pesquisa, na verdade, ela começou, como a Lê colocou, pensando numa característica muito importante desse atual governo e que a gente sente que é pouco explorada. Apesar de falada e comentada, a sensação que dá é que não se vai muito a fundo, que é justamente essa relação que o atual governo tem com os militares. É um número espantoso, inclusive, né? Se a gente parte, sei lá, só dessa questão numérica, aparentemente tem 12 mil militares em cargos executivos do governo. Isso é um número maior do que existia de militares na própria época da ditadura. E sempre fica uma questão, isso, óbvio, esses números não são oficiais, né? Oficialmente tem um número menor, mas fazendo um levantamento pelo portal da transparência, você chega nesse número realmente assustador de militares. E daí para a gente inquietou muito o que significa isso, né? O que é um governo que, de certa forma, está aparelhado de ponta a ponta pelos militares, e qual é o papel do próprio presidente dentro dessa história. Então, o nosso projeto começou se interessando por essa questão. E a gente foi a fundo, um pouco mais a fundo nisso, e a gente acabou chegando numa tese de um antropólogo brasileiro chamado Piero Leiner, que justamente levantava a hipótese de que o Brasil passava por um processo conhecido já no mundo, mas não muito conhecido no mundo, chamado de guerra híbrida, que é uma espécie de disputa pelo poder, uma disputa pelo poder não explícita, comandada pelos militares. Mas eu acho que o Ale consegue explicar de forma um pouco melhor assim, o fundamento da guerra híbrida, e aí a gente pode voltar um pouco mais para uns detalhes dessas questões. Vamos lá, Ale.
Porque isso daí foi muito crucial para a gente. O livro chama, se não me engano, pode ser que eu erre algum detalhe no título, porque ele é um título meio complexo. O Brasil na Rota da Guerra Híbrida, alguma coisa assim, do Piero Lerner. O Então, vale espectro a da pena. guerra híbrida. O Brasil no espectro da Guerra Híbrida, exatamente. Ele indico aí, para quem não tiver tido contato, vale a pena ler, tem muita informação, sobretudo as informações que ele traz, que são informações muitas vezes disponíveis, mas que curiosamente a gente não vê, né? Porque não cabem dentro da narrativa que a gente costuma acompanhar. E acho que o legal disso, assim, para nós artistas, né, é que a gente, na verdade, está com esse projeto já há um tempo, e a gente está, vamos dizer, gestando essa ideia já faz tempo, e ainda tem um tempo até a peça acontecer, né? Então, é, é incomum até o tempo que a gente teve para ficar com essa ideia, para ficar trabalhando com ela, né? E o que a gente reparou em algum momento, e eu, assim, de maneira muito direta na prática da escrita, quando eu começo a tentar escrever sobre essa situação atual que a gente está vivendo, eu percebi que eu estava caindo numa espécie de tautologia infinita, né? Então eu só conseguia, e eu vejo isso não só em mim, eu vejo isso nas produções artísticas em geral, sem soar com isso assim, crítico demais, mas eu percebo que a gente caiu num beco difícil de sair quando se tenta falar de política. O que eu estou querendo dizer? As pessoas que estão do lado de cá, é como se tivesse havido uma espécie de divisão das coisas que não tem mais volta, e as pessoas que estão do lado de cá, e do lado de cá eu estou querendo dizer humanas, mais do que de esquerda até, pessoas que ainda se importam com a vida dos outros, etc., essas pessoas estão meio que fadadas a só dizer uma única coisa, que é o quão errado é o que está acontecendo. Então, a gente fica repetindo, de certa forma, outras formas de sempre dizer o mesmo. Somos contra a morte, somos a favor da vida, né? Não queremos tortura, não queremos desmatamento da Amazônia inteira. Enfim, coisas, platitudes, obviedades totais, né? E que a gente ficou meio fadado a ficar defendendo isso, só que é mais profundo do que simplesmente... Porque isso como bandeira política está tudo certo. O problema é quando isso vai para o campo estético, porque daí você, na verdade, não está elaborando nada, né? Você só está dizendo sempre o mesmo. E daí eu percebi, na própria prática da escrita, quando ia para esse tipo de assunto, que eu caía nesse beco sem saída e eu estava ali falando que o bom é bom e que o ruim é ruim, entendeu? Basicamente, eu estava sempre dizendo isso. Eu sou a favor do que é bom, não quero o que é ruim, não quero morte, quero vida X, que é assim, obviedade total, né? E daí, dentro desse universo que a gente se viu ali, falou, cara, o que a gente faz com isso, né? Ou a gente vai, então, com essa tautologia, até isso explodir dentro da gente, virar uma outra coisa que eu não sei o que é, ou eu não sei. E daí esse livro e essa tese do Piero Lerner apareceu, e a gente, na verdade, por meio do Paulo Arantes, que citou isso numa live e tal, então, do filósofo Paulo Arantes, ele citava, e daí a gente foi atrás e fomos ler, e daí parece que foi um efeito muito interessante em todos nós, de poder perceber que talvez exista algo de intencional em nos jogar nesse tipo de território tautológico, de pensamento, né? Onde o pensamento só consegue repetir uma mesma ideia. Então, como se houvesse, na verdade, uma intencionalidade do lado de lá possível, em que existem atores reais que estão agindo sobre nós, sobre a nossa própria, sobre o que a gente pensa, né? E esse conceito, daí a guerra híbrida entra como um conceito amplo que inclui dentro dela várias técnicas de guerra, e uma delas é muito difundida e que está em todos os manuais militares, né? Então isso é muito impressionante da tese do Piero Lerner, porque você vai ver que essas coisas não é criação da cabeça dele, não é que ele inventou um conceito. Isso está citado nos manuais que são lidos por todos os militares nas academias militares do Brasil, por exemplo. Então, uma delas é a operação psicológica,
que é uma banalidade para um militar, mas que daí ele começa a analisar que o momento que a gente está vivendo, na verdade, nós todos estamos sendo objeto de operações psicológicas. Operações psicológicas são, no jargão militar, assim como tem as operações de guerra mesmo, onde você tem estratégias, né? Então manda os soldados, manda os tanques, joga bombas, sei lá. As operações psicológicas é literalmente isso, você tem estratégias de ataque psicológico. Então, ele vai analisando como a gente está sofrendo no Brasil nesse momento, e a tese dele é essa, de que a gente é um experimento único no mundo, onde está sendo feita uma guerra híbrida para dentro do próprio país. Então, os militares estão, na ideia dele, exercendo um monte de bombas psicológicas na nossa cabeça, que tem como intuito fazer com que a gente fique nem uma barata tonta por aí. E, inclusive, uma das consequências é essa, você só consegue ficar balbuciando aquilo que já é óbvio, e que, por ser óbvio, não tem força, né, nenhuma de bater de frente com nada, né? Então, e daí, nisso, ele analisa como o próprio Bolsonaro é criação dos militares, né? Então, toda a narrativa da imprensa, isso factualmente ele vai colocar lá na tese fatos que comprovam isso, como o Bolsonaro, não é que os militares embarcaram no Bolsonaro de última hora, que é o que a gente lê em todos os jornais, sem exceção. Não, os militares criaram o Bolsonaro desde o começo. E ele é uma operação psicológica também. Então, bom, vai um pouco por aí, é muita coisa e tal, mas eu acho que o legal é que movimentou isso para a gente de uma maneira que criou um espaço possível de elaboração, assim. E aonde essa guerra híbrida quer chegar? Seria num golpe mesmo Essa é para se uma manter esse governo? Então, essa é uma pergunta que a própria tese se faz, porque, obviamente, está em processo, né? A coisa está acontecendo, é como se a guerra estivesse acontecendo agora. O golpe de 2016 fez parte, de certa forma, da guerra, uma consequência de uma estratégia que, segundo a tese do Piero, começou pelo menos, garantido desde 2014, mas já havia indícios até em 2012 dessa presença e dessa atuação dos militares, e isso, assim, com vários fatos comprovados e documentados do como os militares já estavam agindo nos bastidores, na expectativa de, obviamente, não é que eles planejaram o golpe de 2016, a forma de funcionamento dessa guerra híbrida é uma forma em que o roteiro, né, da guerra, ele vai se reestruturando e se reescrevendo à medida que os fatos vão acontecendo. Então, por exemplo, em princípio, talvez as manifestações de 2013 não estivessem não fizessem tanto parte da estratégia dos militares, mas o fato de ter ocorrido fez com que os militares adotassem outras estratégias que culminassem, eventualmente, que fortaleceu muito o golpe de 2016. Então, a hipótese que o Piero levanta, ao fim e ao cabo, é que existe um consórcio de generais, de militares de alta patente, do alto escalão militar, e que se apropriaram do governo e que vão querer permanecer no poder, independente da saída do Bolsonaro ou não. Então, onde se quer chegar é essa manutenção de poder dos militares, e esse coronel, por exemplo, que você citou, Marta, o Marcelo Pimentel, ele fala, inclusive, textualmente de um partido militar. É como se houvesse um partido militar não oficial, não legítimo, mas como se houvesse um partido militar que está tomando o poder, e a estratégia que eles usam é justamente se manter nos bastidores. E, entre outras tantas, por exemplo, eles criarem um problema do tamanho do Bolsonaro e surgirem como alternativa para resolver esse problema daqui a um ano, mais ou menos, quando o Bolsonaro tiver que sair ou perder nas eleições, eles terem candidatos deles, enfim.
Mas é um assunto que a gente achou, justamente por não ser, ainda está em disputa e está acontecendo, a gente achou que era um assunto que deslocava um pouco a nossa cabeça dessa tautologia aí que o Ale comentou, ou seja, abria espaço para a gente raciocinar outras questões, outros jogos de poder, ou outros problemas políticos, inclusive com o nosso campo político, que é o campo mais à esquerda, para perceber e jogar a luz em problemas do nosso próprio campo político. Então, a gente achou que era um assunto mesmo novo e original, interessante para a gente trabalhar de forma artística. Nossa, é um assunto realmente muito interessante. E agora, uma outra questão: nós temos aí as nossas Forças Armadas, que não é só o Exército, temos a Marinha e a Aeronáutica. Essas outras duas instituições também estariam envolvidas nisso? Ou é só o Exército? Então, o Piero Lerner é isso, né? Ele estudou as Forças Armadas por 30 anos. Ele ficou morando lá como um antropólogo mesmo, como se fosse aqueles antropólogos que vai morar com os Yanomamis. Ele ficou com as Forças Armadas, que são efetivamente um grupo muito separado da nossa realidade. A gente não tem noção de como eles têm unidade, como eles têm distância da gente, como eles têm ideologia própria e tal. E dentro disso, ele explica que existem as três forças e tal, mas a força central, sem dúvida, é o Exército. As outras, elas vão um pouco a reboque do Exército, elas não têm tanta potência de... Né, o que toma frente, isso já na ditadura era assim, agora se mantém, né? Então, as outras vão junto, é meio, pelo que ele explica, é mais ou menos assim que funciona. O Exército acaba sendo o primeiro plano, né, no Brasil, das forças. E só um detalhe para frisar do que o Cleiton falou, que eu acho que é muito importante dentro do projeto, que a gente ficou pensando muito sobre isso, mas daí tem uma coisa diferente um pouco até do Piero, talvez, que isso já faz tempo que a gente vem no caminho de, né, como estamos no campo da esquerda, e bem da esquerda, provavelmente, a gente também tende a se questionar, a própria esquerda, né? Não nos interessa, de novo, uma espécie de reafirmação de um discurso que esteja fixo e firme no seu lugar e que só critique o lado de lá. Então, a gente também está entendendo nesse meio tempo a gênese desse próprio projeto e como isso tudo que a gente está vivendo agora nasceu de um processo longo que veio desde 2016, com a contribuição, inclusive, de várias coisas que a própria esquerda fez. E uma delas, e daí que veio o título, né, foi a própria Comissão da Verdade. Então, quer dizer, a gente se perguntou e começou se perguntando muito isso, né? A Comissão da Verdade, será que ela deveria ter sido feita nos termos que ela aconteceu? Né? Então, essa pergunta provocativa para nós mesmos ela é muito importante, porque nos parece que, como a comissão não tinha nenhuma possibilidade de julgar ninguém, acaba que ela virou um argumento dentro da construção paranoica do Exército para dentro dele próprio, do inimigo comunista. Então, isso daí assim, me parece que é muito importante para a gente também, entender a nossa contribuição nessa construção. Né? Eu acho que você falou uma coisa muito realista, né? Essa esquerda da qual vocês fazem parte, também tem que mudar o discurso dela, né? A ideologia dela, que vem aí de um tempão já, e já que o outro lado também está evoluindo nessa história toda. E é muito bacana saber que vocês estão voltados para isso também, né? Eu acho que a gente tem aí, aqui, o Esquina da Cultura tem também essa preocupação com a política e de ouvir sempre os dois lados, né? Os três lados, os quatro lados, todos os lados que possam vir a acontecer. Mas a gente está no final do programa, eu queria agradecer muito a presença de vocês e parabenizá-los por esse projeto tão interessante, um projeto longo, né? Porque vai durar quanto tempo isso? Mais de um ano, né? Oficialmente, o projeto tem 18 meses, mas, na verdade, ele já começou muito antes. Então, se você for ver, a gente está carregando esse assunto, aí vai ser, sei lá, 2 anos e meio.
pelo menos. Para a gente fechar isso tudo, eu vou só chamar aqui umas fotos e uns vídeos que estão no site de vocês, né? E para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá, produção. Vocês não, né, cara? Vocês não, porra! Eu não podia deixar a menina ali, caralho. Eu não podia, cara. Eu não queria tudo isso aqui. Não queria, cara. O quê? Te encontrar aqui. O quê? É deprimente, cacete. Cara, olhar pra você é deprimente, caralho. Que viado! Vai tomar no cu, vai se fuder, sua puta! O fortalecimento do partido, entendeu? Eu vou levar pra cova tudo que eu fiz nessa merda. Me mata. Vai. Vai! Me mata, me mata, me mata, me mata. Vou fazer o quê, hein? Vocês vão matar ele? Vocês vão matar o Jota, é isso? A gente viu aí, então, algumas fotos e vídeos, né, da companhia aqui do grupo, né? Do grupo Tablado de Arruá. Vocês, internautas, as pessoas que estão nos vendo, podem aí acessar toda essa história do grupo. E, mais uma vez, eu quero parabenizá-los por esse trabalho tão importante, né, de trazer essa voz de vocês, né, essa voz da esquerda, essa voz preocupada com o futuro da nossa nação, principalmente dentro da cultura, da arte, né? E só para encerrar isso tudo, vocês veem alguma, vamos dizer assim, uma luz no túnel onde se possa realmente fazer do Brasil um país culturalmente muito rico, porque um país que não tem cultura não está morto. E como é que ficaria isso tudo na cabeça de vocês? A gente tem aí, seja qual governo esteja para acontecer, ou essa história toda de um possível militarismo mesmo do Brasil, a gente tem condições de levar a nossa cultura de uma forma brilhante, aconteça o que aconteceu ou não? Ou seremos calados, os artistas? Eu acho que vou começar já também para me despedir. Eu acho que sem a gente tirar esse governo daí, o quanto antes, é impossível qualquer coisa que se aproxime de cultura. E o problema que a gente está levantando nesse projeto é justamente o quanto só tirar o presidente vai resolver alguma coisa. Então, eu acho que essa é uma das questões do projeto. Será que vai bastar só tirar o presidente? Mas, assim, o mínimo é tirar esse presidente logo, seja com a eleição de 2022 ou, de preferência, até antes, com um impeachment, uma renúncia ou alguma outra coisa. Mas a gente está se questionando se vai bastar. Obviamente, tem esperança de ele sair logo e a volta do PT. Eu também me questiono se o PT volta, se isso resolve logo de uma vez, mesmo com a presença, quer dizer, se a volta do PT vai significar uma grande renovação, no sentido de que os militares ainda poderão continuar. Mas esperança tem, obviamente. Então, enfim, eu acho que é por aí. E agradecer, Marta, e aproveitar para convidar todo mundo para o ciclo de leituras e debates que começa dia 20 no nosso canal. Ale, o que você acha? Tem esperança? Olha, eu espero que o Lula volte, ou que alguém, né, ao centro, como o Lula, que é um político de centro, volte e coloque a cultura mais em foco do que ela teve, porque me parece que não foi. Eu não acho que tenha sido suficiente a maneira como foi feito na época dos governos do PT, também, principalmente em termos nacionais. Eu acho que a cultura em São Paulo, na cidade de São Paulo, ela teve uma capacidade de se constituir nos governos do PT, mas nacionalmente eu acho que a política foi falha ainda para governos que se veem como esquerda ou centro-esquerda. E isso, eu acho que existe uma esperança disso acontecer novamente, sim, um pouco mais do que está, com certeza,
Mas eu acho também que o que é forte realmente da cultura, né, da arte, é que a gente consegue, de alguma maneira, e em qualquer situação você cria exceções, né? Então, me interessam muito as exceções, assim, até mais do que o todo da produção cultural de um país inteiro. Eu acho que as exceções e as obras que acontecem, apesar de situações extremamente difíceis, também interessam. Então, nesse sentido, algum jeito a gente acaba dando, né? Só para não ficar assim com um cenário muito terrível, né? Então, eu tenho também Ok. essa confiança. Ok. Alexandre da Alfarra e Cleiton Mariano, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Esquina da Cultura, trazendo esse projeto tão bacana, longo, e um projeto que, além de um espetáculo teatral, ele também traz debates e imersões, que isso é sensacional. Parabéns pelo projeto. O Esquina da Cultura está aqui com as portas abertas para vocês voltarem quando desejarem, quando trouxerem mais novidades para a gente. Ok? Muito Obrigado, obrigada. Marta. Obrigado, Prazer obrigado em participar nome do do Esquina. grupo. Muito bom, prazer, obrigado mesmo. Diga, Cleiton. Não, foi um prazer participar do Esquina, né, pela primeira vez. Espero que a gente volte logo e sempre. Maravilha. Gratidão mais uma vez. Um beijo a vocês. E eu aproveito para me despedir de você que esteve com a gente novamente aqui nesta esquina de Tudo Acontece. Nos acesse bcctelevision.com, assista os nossos conteúdos, além do Esquina da Cultura, o nosso encontro semanal, toda terça às 13 horas, comigo, Marta Corrêa. Um beijo no coração de todos. Tchau, até semana que vem. Fui.